Por isso que eu sou categórico em dizer, a solução ela não pode estar em uma dieta, num treino, num medicamento da moda. E dificilmente ela um dia estará. A saúde da população está em colapso. Não adianta também a gente fingir que as soluções que a gente está propondo e usando e fazendo estão dando conta desse recado. Se você parar para pensar, é muito irônico que numa era onde a gente tem tanto avanço tecnológico, avanço científico, avanço nos cuidados de saúde, várias condições, vários problemas de saúde que a gente lida há um tempão não estão melhorando, estão na verdade até piorando, como é o caso da dor lombar, por exemplo. Compreender tudo isso faz com que a gente tenha que lidar com uma verdade que é extremamente inconveniente. A de que a nossa saúde é totalmente refém dos tempos atuais. Esse estilo de vida pós-industrial que a gente vive, com tanta dieta rápida, uma rotina sedentária, essa sobrecarga de informações que a gente recebe o tempo inteiro, vai construindo uma prisão que é invisível. E os humanos atuais, que são reféns dessa condição, vivem uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque a gente se tornou extremamente dependente das conveniências que o estilo de vida atual traz. Todas essas conveniências que acabam nos adoecendo. É isso aí, esse é o século XXI, onde a abundância acabou criando uma armadilha para nós mesmos. O que eu estou querendo dizer é que os problemas de saúde atuais, eles não têm uma solução fácil. Uma vez que eles são produzidos, eles são fabricados pelos próprios pilares que sustentam a vida moderna. E quando eu falo dos problemas de saúde, eu não estou me referindo especificamente aos problemas transmissíveis. Eu estou falando dos problemas não transmissíveis, que são doenças que estão ligadas ao estilo de vida, como doenças cardiovasculares, dores musculoesqueléticas e outras afins. A vida moderna, óbvio, traz muitas vantagens. Negar isso é um absurdo. E quando a gente fala de estilo de vida e adoecimento e ter problema de saúde, a gente costuma achar que é a rotina corrida do nosso dia a dia que acaba afastando a gente desse estado de saúde. Mas o problema é muito maior do que isso. É um problema de desconexão fundamental entre as nossas necessidades fisiológicas, biológicas e o ambiente artificial que a gente criou para viver essa vida que a gente acabou vivendo. E é óbvio que esse ambiente não foi pensado em trazer mais saúde para a gente. Ele foi pensado, elaborado, ou vamos dizer assim, autoconstruído pelo próprio processo de evolução tecnocultural humana, pensando primeiro em fazer com que as pessoas conseguissem conviver em comunidades com um grande número de humanos, depois em trazer mais conforto para a gente. Mas essas coisas são muito diferentes de trazer saúde. E aí surge então na nossa sociedade um grupo de profissionais que teriam que lidar com essas questões de saúde que a gente chama de profissionais de saúde. Mas quando a gente fala dessas questões ligadas ao estilo de vida, a doenças não transmissíveis, em boa parte, não existe nem plausibilidade e nem boas evidências clínicas, científicas, apontando para a gente que intervenções pontuais, soluções rápidas, resolveriam esse tipo de problema. Enquanto os profissionais ficam se preocupando em desenvolver uma intervenção melhor, uma técnica melhor, o mais importante é ignorado. Essas intervenções mais convencionais estão lidando apenas com as consequências de um problema que é muito maior, muito mais profundo. E uma pergunta que a gente obviamente tem que fazer é por que então os profissionais continuam oferecendo e girando todo um mercado em cima de soluções rápidas, em soluções que vão arranhar basicamente ali só a superfície do problema. Se a gente quer se desenvolver, se a gente quer crescer enquanto profissão, a gente precisa encarar essa verdade que é uma verdade incômoda. Os nossos problemas de saúde não vão ser resolvidos com essa lógica. Não vão ser resolvidos a gente criando mais do mesmo. É por isso que numa época com tantos avanços, com tanta parafernália de tratamento, de intervenção, de proposta, o impacto desses problemas não diminuiu. Pelo contrário, em muitos casos até pioraram, como é o caso da dor lombar. Está muito claro que o caminho a seguir não é desenvolver mais intervenção, não é desenvolver novos tratamentos especificamente, porque o verdadeiro inimigo não é a dor, não é um sintoma, não é nem o diagnóstico. Em boa parte, o verdadeiro inimigo é o estilo de vida de desajuste, de incompatibilidade, que é extremamente artificial e desenraizado das nossas bases. E vai empurrando a gente para uma existência nessa realidade, nesse mundo, nessa sociedade, que é completamente alheia às necessidades evolutivas e biológicas dos nossos corpos, das nossas mentes, até das nossas interações sociais, como a gente funcionaria como um grupo. Por isso que eu sou categórico em dizer, a solução ela não
pode estar em uma dieta, num treino, num medicamento da moda. Considerando a nossa ignorância em várias questões em relação à saúde humana, eu acredito que dificilmente a solução vai estar numa intervenção específica. Se os nossos problemas, então, vêm dos benefícios da vida moderna, que forçou a gente a entrar em incompatibilidade, essa incompatibilidade com a nossa biologia evolutiva que só vai se intensificando ao longo do tempo, a solução para esse incêndio não pode ser usar um conta-gotas. Então, beleza, diante de tudo o que eu expus aqui para você, a solução ela é assustadoramente simples, apesar de ter uma implementação absurdamente complexa. A solução é, então, realinhar a nossa vida, o nosso ambiente, com as necessidades evolutivas dos nossos organismos, dos nossos corpos e das nossas mentes. A implementação disso é absurdamente complexo, porque é até relativamente mais fácil você implementar isso em nível individual. Ou seja, você adquire esse tipo de conhecimento, você desenvolve essa motivação e você realiza mudanças no seu estilo de vida para fazer essa mudança acontecer e você está em maior compatibilidade com a tua biologia. Mas em nível populacional, isso é um problema de saúde pública extremo, muito complicado, porque a gente precisa tentar entender como que a gente pode trazer isso para as pessoas de um modo geral. Esse é um dos papéis do profissional de saúde, cuidar não só do indivíduo, mas também da sociedade. E convenhamos, a maioria das pessoas que conseguem fazer isso com a sua própria vida, que conseguem fazer a sua própria construção de significado e propósito alinhados com essa perspectiva que eu estou trazendo aqui para você nesse vídeo, tem muito mais a ver com o perfil, com a personalidade dessa pessoa, com o quão disciplinada e motivada ela é, do que com as próprias ações que os profissionais de saúde têm. Eu não estou dizendo que não tem profissionais de saúde que conseguem estimular algumas pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e educar elas nisso tudo que eu estou trazendo. Mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas que são altamente motivadas a entrar nessa compatibilidade biológica em termos de estilo de vida, elas fazem isso por características que são delas. Se você que está me assistindo aqui é um profissional de saúde, você sabe que não é nada fácil gerar esse tipo de mudança em alguém. Dificilmente esse tipo de processo acontece no indivíduo porque um profissional de saúde conseguiu convencer. A própria pessoa se convenceu. E na verdade, até quando isso acontece, quando o profissional meio que consegue, isso pode ter até mais a ver com as habilidades dele de se relacionar com o seu paciente, de conseguir gerar ali um vínculo, uma aliança terapêutica, do que do próprio conhecimento técnico, porque o profissional de saúde ele pode até saber o que deve ser feito, mas existe uma distância enorme entre saber o que deve ser feito e facilitar com que a pessoa que você está cuidando faça. Não significa que não exista um caminho para você, vamos dizer assim, aumentar a probabilidade de isso acontecer quando você estiver cuidando de alguém. Existe toda uma ciência de mudança de comportamento que está presente e que é pouquíssimo acessada. E eu acredito ainda que quando você junta essa ciência do comportamento com uma contextualização histórica, você trazendo o peso dessa informação de que, por exemplo, nós humanos evoluímos para fazer determinadas coisas. Eu chamo isso de raciocínio evolutivo. Quando você junta essas ideias de mudança de comportamento e você junta um raciocínio evolutivo, eu acho que a gente consegue atingir mais o público que mais precisa da gente. Esse público não é a pessoa que já está convencida a fazer atividade física. São as pessoas inativas. São as pessoas que vivem a sua vida em comportamento sedentário e não tem nenhum momento no qual praticam uma atividade física, portanto, não desenvolveram ainda essa disciplina. Claro que eu estou trazendo aqui mais para o lado do movimento, porque eu sou um fisioterapeuta e a maioria do meu público é fisioterapeuta, é profissional de educação física. Mas isso serviria para qualquer área do comportamento humano, da saúde humana. Vou até deixar aqui a promessa que eu quero gravar um vídeo sobre isso. Sobre como que a gente lida muitas vezes com o público errado, o público que já está convencido a se movimentar. Enquanto que a maior parte das pessoas, isso eu não estou tirando da minha cabeça não, estou falando baseado em dados, eu vou trazer nesse próximo vídeo isso. A maior parte das pessoas não estão convencidas que tem que ser mais ativas, não conseguem praticar atividade física. Então a gente deixa de conversar com essas pessoas, muitas vezes no nosso discurso, na nossa educação, na nossa comunicação em mídias sociais, a gente fica pregando só para convertidos. Se você parar para analisar, para pensar, você vai ver que as pessoas tentam todo tempo iniciar uma rotina de atividade física e falham miseravelmente. A falha não está só em falta de disciplina.
em falta de intenção, de motivação, mas está na falta do propósito. E quando a gente para de falar só de motivação e a gente começa a falar de propósito, essa é uma questão que está intimamente alinhada com a nossa essência evolutiva. A gente evoluiu para se movimentar. A gente se movimenta porque a gente está vivo. Então, quando a gente consegue alinhar as nossas condutas com esse significado maior, a gente consegue trazer para as pessoas um argumento muito sólido e muito convincente de um retorno, de um resgate daquilo que é essencialmente humano. Um estilo de vida que está em harmonia com a nossa biologia, com as nossas demandas orgânicas, que respeita as nossas limitações naturais enquanto espécie e que, acima de tudo, promove saúde, e não só a ausência de doença. Então, longe de querer ficar em forma, os nossos ancestrais caminhavam quilômetros todos os dias, simplesmente porque eles estavam vivos. Para a nossa espécie, até pouco tempo atrás, a gente não podia escolher se a gente ia se movimentar ou não. Por isso que essa perspectiva te coloca em contato com uma questão que foi muito importante, que significou algo muito grande para o que é ser humano. Movimento não é só para queimar caloria, para ficar mais bonito, para aumentar a longevidade. Isso é só sobreviver. Quero dizer que o movimento, por uma perspectiva da espécie, ele não é para sobreviver, ele é para viver.